o presidente Jair Bolsonaro muda de estratégia e convoca integrantes de partidos do Centrão e do MDB para pedir apoio à reforma da Previdência. Em áudio e vídeo, Luciana Verdolim. Olha, o presidente Jair Bolsonaro, que está em Israel em visita oficial, afirmou ontem que não pretende ter atrito com nenhum país no mundo. Até por conta disso, ele tentou minimizar a repercussão negativa do anúncio da criação de um novo escritório de negócios em Jerusalém. Segundo o presidente Bolsonaro, a intenção não foi de ofender ninguém. Mesmo assim, ele admite que os palestinos têm o direito de reclamar. Se eu fosse hoje abrir negociações com Israel, botaria a nossa embaixada onde? Seria em Jerusalém, tá certo? Agora a gente não quer ofender ninguém, agora quer que respeitem a nossa autonomia. O presidente em exercício, Hamilton Mourão, também tenta baixar a temperatura da discussão e avalia que o fato da autoridade palestina ter chamado seu embaixador aqui no Brasil para prestar esclarecimentos foi uma reação relativamente comum. Não, vamos aguardar, né? A chamada do embaixador, ela é aquela chama para consulta. Ele vai lá, bate um papo, daqui a pouco ele volta. É mais ou menos assim que funciona. Volta sim. Ainda de acordo com o presidente em exercício, o presidente Bolsonaro ouviu as ponderações que foram feitas contra a transferência da embaixada de Tel Aviv para Jerusalém nesse momento e decidiu optar pelo meio termo. Podemos até considerar vamos dizer assim, um passo intermediário naquela ideia inicial do presidente de mudar a embaixada. O presidente Bolsonaro, ele explicou que até 2022, essa questão de transferir ou não a embaixada deverá estar definida. Com relação ao escritório de negócios, vale lembrar que a decisão, na verdade, já era conhecida desde a semana passada. Foi anunciada pelo próprio presidente da República, ainda aqui em Brasília. Mesmo assim, conseguiu desagradar tanto os israelenses, que já contavam com a transferência da embaixada, quanto os palestinos, que avaliaram que a sinalização seria perigosa. Houve descontentamento também aqui no Brasil, uma vez que essa foi uma promessa de campanha, que agora está sendo cobrada principalmente pelos evangélicos. A área econômica, ela avalia ainda como arriscada a discussão nesse momento. O temor é de que os exportadores brasileiros possam perder mercado, considerado já consolidado. O discurso do presidente em exercício, Hamilton Mourão, por exemplo, é de que quando o mundo árabe compreender que essa decisão de agora nada tem a ver com a diplomacia brasileira, que o Brasil vai manter o entendimento que vem desde 1947 de que israelenses, árabes e palestinos devem manter uma relação pacífica, a polêmica deverá acabar. Ontem, lá em Israel, o presidente Jair Bolsonaro visitou locais considerados sagrados, como a Basílica do Santo Sepulcro e o Muro das Lamentações. Mais uma vez, ele foi criticado por ter feito a visita juntamente com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que inclusive está em campanha eleitoral. Bolsonaro rebateu as críticas, dizendo que, na verdade, foi o primeiro-ministro que decidiu acompanhar, mas afirmou que não viu na atitude nenhum tipo de problema. De Brasília, Luciana Verdolim. É só um complemento, professor Vila. Nessa viagem oficial a Israel, aliás, ontem, o presidente Jair Bolsonaro publicou numa rede social uma fotografia em que está empunhando uma arma de fogo, e nesse post ele defendeu a liberdade dos cidadãos se armarem e criticou as leis de desarmamento no Brasil. É mais uma postagem inadequada, né? Que não cabe, questão que não cabe. Inclusive a foto, né? São questões óbvias. Que chefe de Estado brasileiro tirou foto com armas? Queria que vocês me respondessem na história do Brasil. Eu lembro de uma do Getúlio no Estado Novo, faz muito tempo, mas com um revólver, né? Isso é absolutamente inadequado. Quem conhece um pouco de diplomacia, de relações internacionais, sabe disso, né? Isso não cabe. A visita, ela foi, como nós dissemos, infrutífera, e dissemos antes que seria, né? As 3 do mês de março eram absolutamente equivocadas, sem nenhum resultado econômico, com enorme desgaste político. No campo econômico nem se fala, dado que nós demos no início da segunda fase aqui do jornal, os países árabes importam do Brasil 14 bilhões e 223 milhões de dólares, e Israel importa 321 milhões de dólares. É brincadeira.
Mais do que isso, as relações históricas do Brasil com a região foi de busca da paz. Não foi colocado de um lado contra o outro. Não pode fazer uma diplomacia que é o inverso do PT. Porque o que está ocorrendo é fazer tudo o contrário do que o PT fez. Em extremismos. Você sai de um extremismo e vai a outro. Isso daí faz mal ao país. O Brasil não precisa de extremismo, precisa de serenidade. Pensar nos interesses nacionais e não estar em serviço de ideologias exóticas e de governos estrangeiros. Isso é muito grave, isso é traição nacional, né? Então é necessário saber o que se quer da política externa, mas não há um projeto de política externa. Assim como não há, e pessoas responsáveis, ponderadas já disseram, um plano, um projeto de governo. Além da reforma da Previdência, que é o quê? Ninguém sabe. Ninguém sabe, ninguém viu, parece a Conceição do Calbi Peixoto. Ou, em suma, é necessário apresentar a ideia de país, né? 3 meses, quase 100 dias, né? Você se apresenta para a máquina, é natural os primeiros momentos serem difíceis, né? Você está se habituando à máquina do aparelho de Estado, que não é fácil. Agora, é necessário saber, o governo veio aqui. Além da reforma, você acha que um governo se sustenta somente com a reforma da Previdência? Evidente que ela é importante. Fundamental, não se briga com aritmética, isso é óbvio. Mas mais do que isso, qual é que vai ser as grandes questões de infraestrutura para o país, do desenvolvimento econômico, da inserção internacional do Brasil? Ninguém sabe, porque não existe.